Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vinícius já está entrando aí. Pai Senhor, Vinícius. Glória a Deus, Vinícius. Seja bem-vindo. Para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos já começar. Vamos adorar o nome do Senhor, que Ele é digno. Glória a Deus. Vinícius já está postos aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Anne Caroline, seja bem-vinda. Sempre está participando conosco, Anne. Seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe. Fique na paz aí de Deus. Glória a Deus. Vamos já começar, viu? O Vinícius vai já louvar aí, glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, viu? Glória a Deus, aleluia. Amém. Bom, mandando aí as pessoas, tá bom? Se puderem, para convidar. Glória a Deus. Vinícius está no ponto aí? Pode chamar. Samuel, bem-vindo, Samuel. Glória a Deus. Aleluia. O Felipe entrou. Felipe, seja bem-vindo, Felipe, Pai do Senhor. Glória a Deus. Mais um minutinho a gente começa, tá bom? Glória a Deus. Vinícius já está no ponto, vamos lá. Pai do Senhor, Silas, seja bem-vindo, Silas. Muito bom ter você aqui conosco, Silas. Glória a Deus. Paz do Senhor, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo na graça do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Paz, graças a Deus. Tá tudo bem com a gente, graças a Deus. Vocês estão bem aí? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado Dá para ouvir direitinho aí? Coloquei aqui. Glória a Deus. Arranjei um cantinho aqui para botar. Não deu certo. Todos bem-vindos, irmãos. Cris Barbosa, viu? Fernanda, Avanilson. Sejam todos bem-vindos, viu? Deus abençoe, viu? Bem-vindos, irmãos. Mariana Campos, bem-vindos. Glória a Deus, Vinícius. Isso, pode seguir em frente. Só tá a voz. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, né? Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu quero a vida de Deus. E se eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu quero a vida de Deus.
nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. Estar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, nos chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo vida de Deus. Eu escolho Deus, escolho ser amigo de Deus, escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Vinícius. Viu? Nós louvamos a Deus por você, viu? Continue cada vez mais firme no Senhor. Amém, Deus glória a Deus. mais. Deixar Pode- uma reflexão que essa música é muito interessante porque fala sobre o pecado, né? E a gente está numa live da mocidade e o pecado vem muito forte nessa idade, né? Todas as nossas áreas da nossa vida como jovem, o pecado vem forte. E a música fala que todo dia vem as propostas, vem as tentações, vem uma palavra, vem uma influência de alguma pessoa, mas que a gente vem escolher Deus. Essa música é muito profunda, que a gente vem escolher Deus a cada dia que se passa em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus, Vinícius. É isso aí, viu? Aleluia. Fala muito o que você falou aí também. É, com Muito certeza, abençoado. viu? Você tem uma palavra muito boa e o que você falou é toda a verdade, viu? É, Amém. Todo dia a gente precisa lutar contra a nossa carne, contra a nossa natureza. contra a nossa natureza, exatamente. Viu? Foi Vinícius. Viu? Pois Pai Senhor, amém. Pai aí, viu? Senhor, presa de novo, nós estamos aqui. Amém. Viu? Obrigado. Valeu, irmão. Pai Senhor, vitória. Tchau, Pai Senhor. Tá bom, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Sejam bem-vindos todos aí que entraram depois, tá bom? Natan, Eduarda, viu? Kelly, Vitória Andrade, está sempre conosco. Vitória Andrade também, Deus abençoe. Esté, Antônio, Rafael, Cainã, Imagina, Sara Menezes, glória a Deus. Ana, sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus possa falar com você, continuar falando com você essa noite, como o Vinícius já colocou aí, através dessa música abençoada, viu? E que nós possamos meditar, nós vamos ver várias coisas sobre o pecado. E essa música que o Vinícius colocou, que ele trouxe para nós, é muito interessante. Por quê? Porque ela fala o seguinte: todo dia o pecado vem. Todo dia as propostas vêm. Todos os dias as tentações vêm. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Então essa música, esse louvor, ele fala justamente sobre isso. Todo dia o pecado vem. E nós vamos ver exatamente o que é que significa mais detalhadamente na palavra. Amém? Estão todos comigo aí? Posso seguir em frente? Glória a Deus, o áudio está ok, o vídeo está ok. Vou seguir em frente, amém? Glória a Deus. Mandei um joinha para ver se tá tudo ok. Eu amei. Glória a Deus.
Amém. Então pronto, glória a Deus. Vamos lá. O que é o pecado? Esse é o nosso tema da nossa live, sobre como modificar o pecado. O que é o pecado? A Bíblia usa vários termos para descrever o pecado nos seus mais variados aspectos. Eu não quis trazer aqui os termos gregos, porque eu acho que não é a nossa língua grego. Você só tem que saber que o Novo Testamento foi escrito em grego e que a Bíblia usa vários termos em grego para explicar o pecado. Eu vou falar aqui em português, ok? Bem-vinda, irmã Luzanira, Deus abençoe, viu? Pecado, na palavra de Deus, significa o quê? Transgressão, está lá em João 9,41. Iniquidade, injustiça, está lá em Romanos 1,18, 1 João 5,17. Falta de amor a Deus e ao próximo, está lá em Lucas 10, 27, 37 e Tiago 4,3. Certo? Esse momento aqui é só a introdução para você entender o que é o pecado. Quarto, o pecado como poder de escravizar, Hebreus 3,13. Rebeldia contra a lei de Deus, 1 João 3,4. E 6, incredulidade ou infidelidade, Romanos 3,3 e Hebreus 3,12. Ou seja, diante dessas definições, podemos concluir que a essência do pecado nasce no egoísmo e na rebelião. Isto é, no apego às coisas ou prazeres para si mesmo, sem fazer caso dos mandamentos de Deus e do bem-estar dos outros. Em resumo, seja bem-vindo, Carla Jeane, irmã Carla Jeane, seja bem-vinda. Em resumo, o pecado é a rebelião a Deus e a sua palavra. Essa é a definição que nós podemos perceber da palavra sobre pecado. O pecado, em última análise, em tudo que a gente viu agora, é a rebelião a Deus e a sua palavra. Isso é o pecado que a Bíblia mostra. E como é que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo quando Adão decidiu desobedecer a Deus e se rebelar contra Deus, contra a sua palavra, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, querendo ser independente de Deus. E hoje a mesma coisa. Pessoas que querem viver independente de Deus. Querem viver independente de Deus, sem prestar contas a ninguém. Se alguém fala alguma coisa, você orienta a pessoa a achar ruim, para você deixar os maus caminhos. Então, a mesma coisa hoje. E quando Adão pecou, ele transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então, como um vírus, uma doença genética, é o pecado. E essa doença genética começou com Adão. Romanos 5,12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte entrou no mundo através do pecado, e por isso que todos nós estamos sujeitos à morte. Vai ser a irmã Zanira, Deus abençoe, viu? Então, a partir de então, todos os seres humanos passaram a ser propensos ao pecado e ao mal. É como se fosse um defeito de fábrica. Sabe aquelas doenças que tem, que passa de pai para filho genético, como pressão alta, alguma questão de coração? É a mesma coisa o pecado. Ele começou com Adão e foi se estendendo para a raça humana. Toda a raça humana, até em nós. Até chegamos em nós, que nós acabamos pecando. Gênesis 6,5 fala: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E nos dias de Noé, que é essa passagem que ela está fazendo alusão, o pecado se manifestava abertamente no ser humano de duas formas principais: a imoralidade e a violência. E hoje não mudou. A degeneração humana não mudou. O mal continua irrompendo desenfreado através da depravação e da violência. O que é que você mais vê hoje no mundo? É violência e depravação. Homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, violência extrema, muito homicídio, pai matando filho, filho matando pai. Isso é o quê? O pecado. E as consequências do pecado original que vem se estendendo até hoje. E por causa do pecado originário, Deus amaldiçoou toda a criação. Está lá em Gênesis 3,17. Por isso nós temos tantas anomalias genéticas, doenças, lutas, sofrimento. Tudo isso por causa do pecado. E a morte entrou no mundo também por causa do pecado. Você tem que entender isso. Por isso que a morte é o último inimigo que vai ser aniquilado. Está lá em 1 Coríntios 15, 26. A morte entrou no mundo, o pecado fez com que
o pecado passasse todas as gerações e a morte entrou no mundo também. Pai Senhor Então isso é Mariana, muito sério. Pai Senhor Mariana, seja bem-vinda, Mariana, Deus abençoe sua vida. E outra questão que está muito relacionada com o pecado é a tentação. A tentação pertence à natureza humana, desde que o homem pecou. E ela pode ser feita tanto pelo diabo como pela nossa própria natureza. Tiago 1,14 fala: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Todos os homens estão sujeitos a ela. Todos nós estamos sujeitos à tentação. A natureza humana é fraca porque não está sujeita à lei de Deus. Por isso nós temos que mortificar. Por isso que o tema dessa live é mortificando o pecado, vencendo o pecado. 1 Coríntios 10, 13, a parte A fala: não veio sobre vós tentação senão humana. A nossa própria natureza, ela cobiça alguma coisa, cobiça alguém, cobiça alguma coisa. Romanos 8, 7 fala: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Então a nossa carne, a nossa natureza não está sujeita à lei de Deus. Por quê? Porque ela foi manchada pelo pecado. E você tem que saber outra coisa. Tentação, por si só, não é pecado. Mas o processo da tentação pode te levar ao pecado. Até Jesus foi tentado. Então, tentação não é pecado. Meu irmão, por favor, entenda isso. Tentação não é pecado. Se você está sendo tentado, você não está em pecado ainda. Mas a tentação pode te levar ao processo de pecado. E Tiago, capítulo 1, versículo 14 a 15, mostra isso. Como é que o processo do pecado acontece. Seja bem-vindo, Joel. Deus abençoe. Então, acompanhe comigo aí, Tiago 1. Vou colocar aqui para você, tá bom? Tiago 1, 14 e 15. Diz assim a palavra: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado começa na mente. Tudo passa pela mente, pelo processo mental. Então, quando você começa a alimentar aquele sentimento pecaminoso, você aceita no seu coração e depois você toma as atitudes e acaba pecando, gerando morte espiritual. Então, você macula o pecado aqui. Aqui o pecado. Aí você leva ele para o coração e depois você tem atitudes de pecar. Atitude real e concreta de pecar. E depois gera morte. Morte espiritual. E outra coisa, Deus não tenta ninguém. Anote isso. Deus não tenta ninguém. E há uma diferença entre tentação e provação. Tentação é para nos fazer cair. Provação é para nos fortalecer. Essa é a diferença. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. É a nossa natureza ou o diabo que nos tenta. Tiago 1,13 fala: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E nenhuma tentação é maior do que podemos suportar. Se nós cairmos em pecado é porque nós queremos, porque nós cedemos. 1 Coríntios 10, 13 fala: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, o suporte, para que possais suportar. Então, a tentação, ela pode te levar ao pecado. Mas Deus não te tenta. Quem tenta é o inimigo, a sua própria natureza. E a tentação virá principalmente em 3 áreas. Eu quero que você anote isso aí. Que a Bíblia mostra que foi o pecado original. 3 áreas principais que o pecado, a tentação virá para você pecar: cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Está aqui. A tríade principal do pecado: cobiça da carne, aquilo que você está mais próximo da sua natureza. Ou seja, você fazer uma coisa errada, você roubar, você querer algo de alguém. Cobiça da carne, você querer comer além do que você pode, que é a gula. São vários tipos de pecado. Vem a cobiça dos olhos, ou seja, aquele que te atrai com maior força, maior poder. Que são 3 coisas principais: sexo, dinheiro e poder. É o sentido mais próximo do processo mental, é a nossa visão. Então, cobiça dos olhos.
e a soberba da vida. O inimigo quer que você seja autossuficiente, que você seja arrogante, que você ache que não precise de Deus. Isso foi a causa do pecado original. A soberba da vida. E entenda, meu amado irmão, que você está acompanhando comigo. O inimigo só quer uma brecha na sua vida. Ele só quer uma brecha. Por isso que Efésios 4:27 fala: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Bem-vinda, irmã Liliane. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Então, Efésios 4:27 fala isso. Não dê lugar ao diabo. Porque o diabo vai vir te oferecendo um caminho mais curto. Um caminho da precipitação. De queimar etapas. Ele vem trazendo uma coisa pronta. Não, você não precisa aguardar você um namoro santo para você casar, não. Você tem que esperar para ter relação sexual só no casamento. Não, faça logo agora. Ele traz logo as coisas prontas para você. Imediatas. Para tentar te atrair, para tentar te seduzir. O diabo só tem resposta para aquele momento. Mas ele não resolve o problema. Ou ele não resolve a circunstância que Deus quer que você espere. O tempo necessário. Então, aguarde. Muito cuidado com o que você está vendo, com o que você está desejando, com o que você está cobiçando. Porque isso pode te levar ao pecado. E o pecado vai levar à morte espiritual. Como nós vamos ver. Amém? Todos estão comigo aí? Então, quando é que eu peco? Quais são os tipos de pecado? Que é o próximo tópico. Amém? Todos estão escutando aí, estão acompanhando. Glória a Deus, amém? Vou seguir, tá bom? Às vezes eu falo muita coisa rápida. É muita coisa ao mesmo tempo, de informação, mas vá anotando os pontos principais aí que eu estou dizendo, tá bom? Amém? Glória a Deus. Vou seguir aqui. Então, quando é que eu peco? Quais são os tipos de pecado que a Bíblia mostra? 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E Gálatas 5:19-21. Abra comigo aí. Gálatas 5. Gálatas 5, 19-21, a Bíblia mostra os principais tipos de pecado. Gálatas 5, 19-21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes às estas, acerca das quais os declaro, como antes eu vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esses são alguns dos pecados que a Bíblia mostra. Então, são pecados que nós podemos fazer de estimação. Isso é muito perigoso, irmãos. Pecados que estão todo o tempo na nossa vida. Isso é muito perigoso. Porque ninguém pode viver na imoralidade, no pecado, e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus e agradar a Deus. Não pode. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você que está me acompanhando nessa live aqui nessa noite. Talvez você esteja querendo manter relações sexuais com seu namorado ou sua namorada. Talvez você está buscando prazer na pornografia. Talvez você está idolatrando uma pessoa, um famoso, alguma coisa assim nesse sentido. Talvez você alimente um ódio mortal por alguém. Ou vivendo dentro da igreja com uma vida fora da igreja diferente, uma vida hipócrita. Tendo uma vida dupla, uma vida dentro da igreja, outra vida fora da igreja. Tudo isso é pecado. E nós não podemos aceitar esse tipo de vida, tipo de prática na nossa vida. Então, você pode estar pensando assim, mas eu acho que isso não é pecado. A Bíblia me mostra na Bíblia onde é que isso é pecado. Quem é esse cara para falar isso? Será que isso é pecado mesmo? Então, se isso está acontecendo com você, é porque sim, você está em pecado. Você está assim, numa atitude de pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo te convence. Quando você peca, você sabe que você pecou.
E quando você está sendo tentado, você sabe que aquilo é errado. A tua consciência, que o Espírito Santo ele fala ao seu coração, ele fala, isso é errado, não faça. Isso é pecado, não faça. O Espírito Santo fala. Por quê? Porque João 16:8 fala, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. E você sabe quando você peca. E aí você tem que saber as atitudes que você deve ter em relação ao pecado. Confessar e se arrepender. Quando nós pecamos, nós devemos confessar e se arrepender dos nossos pecados. Deus espera que você reconheça esse pecado, peça perdão e endireite sua vida. Quando você pecar, busque imediatamente a Deus. Peça perdão e verdadeiramente se arrependa diante de Deus. Porque tem pessoas que até confessam, mas não deixam. Não se arrependem verdadeiramente, porque o arrependimento é uma mudança de rota. O verdadeiro arrependimento, ele muda de rota, você de rota do pecado. Tem gente que sente só culpa, remorso do pecado. Então, verdadeiramente se arrependa desses pecados. Provérbios 28:13 fala, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas que os que a confessem as deixa alcançará a misericórdia. 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu amado irmão, guarde esse versículo, eu vou colocar aqui para você, 1 João 1:9. Que ele é muito forte na questão da confissão do pecado. 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus e se afasta do pecado, Deus ele perdoa. Hebreus 10:17 fala, dos teus pecados não me lembrarei jamais. E Miqueias 7:18-19 fala que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar, do esquecimento. Então, se você pecou, se arrepende diante de Deus. Quando nós pecamos, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar e saber que Deus perdoa e lança no mar do esquecimento. E quando você confessar esse pecado, você sabe que Deus te perdoou. Se você foi sincero com Deus, se você se arrependeu de forma sincera diante de Deus, saiba que Deus lançou esse pecado no mar do esquecimento. Ele te perdoou, nem ele lembra desse pecado. E por que você está lembrando? Deus te perdoa, Deus te perdoou desse pecado. Se você verdadeiramente se arrependeu. Amém? Amém, amados? Estão comigo? Posso seguir em frente? Nós vamos ver agora o que é que o pecado produz. Amém? Glória a Deus. Estão comigo? Amém? Gente, tá tudo bem? O vídeo, então, tá pra ouvir bem direitinho. Tá tudo ok com o vídeo, com o áudio? Amém, Felipe. Amém, Anne, pode sim. Graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. O que é que o pecado produz? Primeiro, o pecado produz separação de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nada nos afasta tanto de Deus como o pecado. O pecado tem poder de destruir nossas vidas e nosso relacionamento com Deus, de forma que a voz de Deus fica cada vez menor em nossas vidas. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Salmo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Deus até tenta falar conosco, mas como o pecado nos afasta dele, nós não conseguimos ouvir. Pega lá o fone, pega. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Pega lá o fone também. Deus tenta falar conosco, mas nós não escutamos Deus. Por quê?
Porque nós estamos em pecado. O pecado nos afasta de Deus. E por que nos afasta de Deus? Porque Deus é santo. Deus é santo. Cleison, bem-vindo, Cleison. Deus abençoe. Então, o pecado, ele faz o quê? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Esse fone aqui. Quando eu estou em pecado, é como se eu tivesse com esse fone. É como se eu tivesse com esse fone. E aí Deus fala comigo e eu não escuto. Por quê? Porque eu estou com fone, eu estou com pecado aqui, na minha mente, no meu coração. Deus tenta falar conosco, mas ele não consegue. Por quê? Porque nós estamos longe dele. Por causa do pecado. O pecado nos faz estarmos longe de Deus. Segundo, o pecado faz a pessoa viver escrava do pecado. O pecado é como uma prisão na vida da pessoa, que vai sufocando e prendendo ela cada vez mais. João 8,34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o pecado faz com que você seja preso no pecado. Você fique preso, escravo do pecado. Se você vive continuamente nessa prática. E, além disso, o pecado também suga toda a nossa energia. Por isso que nós nunca vamos realizar os sonhos de Deus nas nossas vidas, os propósitos de Deus nas nossas vidas, vivendo em pecado. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Por quê? Porque o objetivo do inimigo é que você peque e depois você continue pecando, no mesmo pecado, numa vida de pecado. E aí você vai estar longe de Deus e Deus não vai conseguir cumprir os propósitos na sua vida. Então, o pecado faz com que você vire escravo dele. E Deus não quer isso, Deus quer te libertar. Jesus quer te libertar dessa vida de pecado, dessa vida de longe de Deus. Terceiro, quem está no pecado está morto espiritualmente e pertence ao reino do diabo. Isso é muito forte, irmãos. Eu sei que essa palavra, ela não é fácil. Eu sei que essa palavra, ela confronta, ela me confronta, ela confronta a lua. Ela te confronta. É difícil falar sobre isso, mas é uma realidade que nós temos que analisar, porque todo dia está na nossa porta. Como o Vinícius cantou. Todo dia o pecado vem querendo te destruir. Então, quem está no pecado está morto espiritualmente e pertence ao reino do diabo. Efésios 2, 1, 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes respondesse a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. E essa passagem agora que eu vou colocar para você aí, vou fixar, é mais forte ainda. Abra aí comigo, 1 João 3, 7. Abra aí comigo para você entender. 1 João 3, 7. Diz assim a palavra: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quando nós vivemos na prática do pecado, nós estamos mortos espiritualmente e pertencemos ao reino do diabo. Por isso que Jesus vem nos libertar. Nós vamos ver as consequências disso quando nós aceitamos a Cristo e nos afastamos do pecado. A quarta coisa que o pecado produz é sofrimento e morte prematura. Você que está me escutando aí nessa noite, quantas pessoas você já conheceu que morreram de forma prematura por causa do pecado? Como bebida que causa cirrose, problemas no fígado, causa acidente de trânsito. Tudo isso é pecado. Drogas causa câncer, causa, às vezes, overdose, o que for. Promiscuidade sexual causa AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso é o quê? São efeitos, consequências de quem vive a prática do pecado. A quinta questão, a quinta consequência do pecado é que a pessoa fica insensível, sem afeto natural, sem amar os próprios pais, familiares, coração endurecido. É o que está lá em Romanos 1, 28. O homem fica insensível, sem afeto natural. A pessoa acha normal a violência.
acha normal a pedofilia, acha normal as coisas do mundo. Porque fica insensível ao pecado. Fica insensível, o pecado faz com que a pessoa fique insensível a outros pecados, a violência, a depravação, acha normal. Tem gente que acha normal o homossexualismo. Tem gente que acha normal adultério. Tem gente que acha normal pornografia. Tem gente que acha normal você dar trambique nos outros, você enganar os outros, acha normal. Por quê? Porque o pecado faz com que a pessoa endureça o coração. Por isso que Jesus falou que, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos fica esfriado. É isso que nós estamos vendo hoje. Sexto ponto. Vida travada. Não prospera em nada. Provérbios 28, 13. Quer dizer, quem vive no pecado tem a vida travada. A vida não prospera. Por quê? Porque, como até nós cantamos aqui o Vinícius também, MPB Sergipe, seja bem-vinda, Deus abençoe, glória a Deus. Como o Vinícius cantou aqui conosco, as bênçãos vêm da obediência. A prosperidade vem da obediência. Então, quem está em pecado está com a vida travada. Está a vida travada. E em sétimo ponto, o que é que o pecado produz? O pecado produz morte espiritual definitiva e condenação eterna. Por isso que o inferno é a separação eterna de Deus, o lugar máximo da ira de Deus e da justiça de Deus sobre o pecado. Romanos 6, 23 fala, porque o salário do pecado é a morte. A morte aqui é espiritual. É o distanciamento eterno e definitivo de Deus, da presença de Deus. João 3,36 fala, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Efésios 2,3 fala, entre os quais todos nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o pecado vai levar a pessoa à morte eterna, a separação eterna de Deus. É isso que o pecado produz. Separação de Deus. Nós vimos no começo a separação aqui na terra, mas eu estou falando aqui da separação eterna, no inferno. O inferno é o lugar máximo da ira de Deus sobre o pecado. E é isso que nós temos que pregar. Eu sei que não é uma mensagem fácil de nós entendermos, de nós colocarmos em prática. Por quê? Porque nos confronta. Me confronta. Quando eu estou preparando essa palavra aqui, eu me confrontei. No dia que eu estou errando, o que é que eu estou falhando na minha vida? Para eu me consertar diante de Deus e seguir em frente. E seguir a vida de santificação. E é o próximo ponto que nós vamos ver agora. Como vencer o pecado? Como vencer o pecado? E nós vamos aprender com Jesus. Como Jesus venceu o pecado? Alguém pode me dizer a principal forma como ele venceu o pecado? Alguém pode me dizer aí? Vou dar um tempo para você pensar aí. Como foi a principal forma que Jesus venceu o diabo na tentação? O pecado, como foi? Qual foi o principal instrumento que Jesus usou para vencer a tentação? Qual foi o pecado? Alguém sabe me dizer? Exatamente, Felipe. Exatamente. Conhecendo a palavra. Jesus venceu com a palavra. Jesus venceu com a palavra. E tem outros elementos ao redor disso que o Felipe falou. Além de Jesus conhecer a palavra profundamente, o que é que Jesus ele nos ensina para nós vencermos o pecado? Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 e Lucas 4,1. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Através da palavra, do jejum, da oração, de ouvida com Deus. Segundo, seja dirigido pelo Espírito Santo. Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo. Então ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Terceiro, jejum e oração. Jesus passou 40 dias em jejum.
Porque o que é o jejum? O jejum ele faz com que você baixe a sua natureza carnal e você aumente a sua percepção espiritual. O jejum faz isso, que você mortifique a sua carne e você eleve o seu espírito para chegar a mais comunhão profunda com Deus. Então, se você quer vencer o pecado, um dos instrumentos principais é o jejum. Jesus jejuou 40 dias. Quarto ponto, que foi o que o Felipe falou principalmente aí, meditação na palavra de Deus. Jesus venceu com a palavra. Doxa Banda, seja bem-vindo aí, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação. E perceba que o diabo usou até a palavra de Deus contra Jesus, com a finalidade dele pecar. Por isso que nós temos que conhecer profundamente as Escrituras, para rebatermos todo tipo de distorção. Tem pessoas que vão te apresentar um texto da palavra fora de contexto, para te fazer pecar. Ah, mas isso aqui na Bíblia está assim. Aí vai querer te fazer pecar, distorcendo a palavra. Por isso que você tem que conhecer profundamente a palavra. Memorize a palavra de Deus no seu coração, na sua alma. Medite nos versículos. Medite na sua palavra, conheça a Bíblia. Está aqui, ó. O segredo de Jesus está aqui, ó. A palavra. A palavra de Deus. É ela que nos fortalece. Quando você está instruído na palavra, quando você está firme na palavra, você evita o pecado. Você vê a situação, sabe que é pecado, isso te incomoda, o Espírito Santo fala do teu coração e você se afasta do pecado. Irmãos, você que está me acompanhando aí, principalmente jovem que está acompanhando comigo também nessa noite, eu posso dizer por mim, eu já tenho 28 anos. Eu sei que não parece, eu sei que não parece que eu tenho 28 anos, mas... E a Lua vai fazer 30 já, viu? Fala a idade. Mas assim, o que me fez permanecer em Deus na adolescência, na juventude, principalmente na adolescência, foi a palavra. Eu lia muito a palavra. Eu levava para o colégio a Bíblia. Ficava ali na sala de aula quando tinha intervalo, alguma coisa. Eu lia a palavra. O que me fortaleceu foi a palavra, irmãos. Eu conheci muitos jovens da minha idade que hoje estão desviados, que ficaram comigo na igreja, estão desviados hoje. No pecado. Desviados da casa de Deus, desviados do caminho do Senhor. Por quê? Porque não se firmaram na palavra. Não se firmaram na palavra. Então, se você quer vencer o pecado, tá aqui o segredo, ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quinto ponto para você vencer o pecado, vigiar e orar. Mateus 26, 41, Jesus falou, vigiar e orar para que não entreis em tentação. É um preventivo. Para você não entrar em tentação, vigie e ore. Vou botar aqui para você abrir, se você quiser ir abrir, ó, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Maria Eduarda, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Por quê? Porque a nossa natureza, a carne é fraca. Jesus falou que a carne é fraca. Então, a nossa natureza, como eu falei, não está sujeita à lei de Deus. Então, por isso nós temos que vigiar e orar. Exatamente, irmã Luzanira. Exatamente. É o sexto ponto agora, que fugir... A irmã Luzanira aí, ela leu o meu pensamento. Fugir do que atrai a nossa natureza. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 2 Timóteo 2,22. Foge também dos desejos da sua mocidade. Anote isso. Quero que você anote o que eu vou falar agora. Diabo, você enfrenta. Pecado, você foge. Eu vou repetir para você anotar aí. Diabo, você enfrenta. Pecado, você foge. Se você não fugir do pecado, você cai. Não tem nenhuma passagem dizendo para você fugir do diabo. Pelo contrário, 1 Pedro 5 fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o diabo que tem que fugir de você. Mas a carne, a sua natureza, você tem que fugir.
Se alguma coisa, se alguém te atrai, fuja dessa situação, fuja dessa pessoa, de perto dela. Senão você vai cair. Não adianta. Pode ser cheio do Espírito Santo for o que for. Seja o que for. Se você querer enfrentar a sua carne, você vai cair. O exemplo de Sansão, que brincou com a sua carne. O exemplo de Davi, que brincou com a sua carne. Eles caíram. Por quê? Porque eles não fugiram. José do Egito, de outra maneira, ele fugiu. Quando ele foi tentado, ele fugiu. E em sétimo lugar e último lugar, viva o mundo de Deus, ande em espírito. Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E aqui já estou caminhando para o final da nossa mensagem. Quero falar para você as consequências de quem deixa o pecado e aceita a Cristo. Nós já vimos o que é o pecado, as consequências do pecado, tipo de pecado. E agora, quando eu aceito a Cristo e deixo o pecado, o que acontece? Primeiro, reconciliação e perdão de Deus. Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 1,7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 1 João 3, 5 e 6. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Então, a primeira coisa que acontece quando alguém aceita a Cristo e se reconcilia, ou você que já aceitou a Cristo, você volta para os caminhos de Deus, é reconciliação e perdão. Deus te perdoa, como eu falei. Ele joga seus pecados no mar do esquecimento. Segundo, libertação. João 8, 35 e 36. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer te libertar dessa vida de pecado. Ele quer te libertar dessa vida de pecado que está te prendendo, que está te impedindo de avançar. Ele quer te libertar. E ele vem para ficar no seu coração para sempre, não para você deixar ele embora. Abra aí comigo. Acompanhe comigo em 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, abre aí comigo. 1 Pedro 1, 18 a 19. Nós já estamos caminhando para o final da nossa live, certo? Mas já estamos terminando aqui. Pedro falou assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Seja bem-vindo, pastor Valdejane, meu Deus abençoe sua vida. No terceiro ponto, então, além de nós termos reconciliação e perdão, e nós termos libertação, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos justificados por Jesus Cristo. MAPB, lá de Itabuna, né? Seja bem-vindo, viu? Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus não somente te perdoa quando você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, e te liberta, como ele te justifica. A justiça dele vem para nós. Ele é justo. Ele é sem pecado.
E ele traz essa justiça para nós. Nós somos justificados pelo seu sangue. Glória a Deus. Nós somos justificados pelo seu sangue. Em quarto lugar, então caminhando para o final, ingresso no reino de Deus. Colossenses 1,13. Eu acho muito linda essa passagem. Quero botar para você acompanhar comigo. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que passagem forte. Sara Marinho, bem-vinda, viu? Irmã Betânia também, glória a Deus. Pai Senhor, sejam bem-vindos, viu? Tanto que eu me final da nossa live, mas eu vou fazer um resumo no final, tá bom? 1 João 3,18 fala: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como eu falei anteriormente, quem está vivendo a vida de pecado está morto espiritualmente, está pertencendo ao reino do diabo. Mas quando você se arrepende, confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele te transporta do reino das trevas para o reino de Jesus, para o reino de Deus. E agora você pertence ao reino de Deus. Você não é mais daquele reino das trevas, você agora é do reino de Deus, você é filho de Deus. E em último lugar, quando você aceita a Cristo, você tem vida eterna. Romanos 6,23, a parte final. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. 1 João 2, 2 e 3. Senhor. 1 João 2, 2 e 3. Não precisa fixar não. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havíamos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois assim como ele é, o veremos. E qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E Apocalipse 22, 14 fala: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você tem direito à vida eterna. Quando você se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem vida eterna. Você vai ter acesso à árvore da vida, à Nova Jerusalém. Você vai pisar em rua de ouro. Por causa do que ele fez lá na cruz do Calvário. Você tem acesso à vida eterna quando você se arrepende dos seus pecados e aceita a Cristo. Já caminhando para o final, sem santidade, ninguém verá a Deus. O pecado nos afasta de Deus. E a santificação contínua nos aproxima de Deus. Hebreus 2, 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E nessa noite eu quero que você medite nisso. Decida qual caminho você quer levar. Um caminho de pecado e de condenação ou um caminho de santificação e salvação. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E Mateus 7, 13 e 14 fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então decida nessa noite, meu amado irmão, e você que está me assistindo, talvez posteriormente a essa live, escolha o caminho que você quer. O caminho do pecado e da morte e do sofrimento eterno, ou o caminho de santidade, santificação, de se afastar do pecado e buscar mais a Deus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer um resumo agora de tudo que a gente viu, certo? Para você, se você quiser perguntar alguma coisa sobre esse tema, sobre essa temática do pecado, alguma dúvida específica, pode mandar, viu? Pode mandar agora, que a gente já está encerrando a live por causa do tempo da 1 hora. E obrigado a você que está me acompanhando desde o início, ou você que chegou agora, mas que está acompanhando comigo. Se você quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Pode fazer aí, meu irmão. Minha irmã também pode fazer. Então, em resumo, o que é que nós falamos até aqui? Nós vimos o que é o pecado. O pecado, em resumo, é a rebelião a Deus e a sua palavra. Nós vimos como o pecado entrou no mundo. Foi através de Adão.
O pecado entrou no mundo através de Adão, da desobediência e rebelião dele. A questão da tentação, que a tentação não é pecado, mas pode te levar ao pecado. Quarto, os tipos de pecado que a Bíblia mostra. Quinto, atitudes que você deve ter em relação ao pecado. Confessar e se arrepender. Confessar e se arrepender. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A Bíblia mostra claramente. O caminho para você ter o perdão de Deus e seguir em frente na sua vida é confessar os seus pecados e se arrepender. E nós vimos o que o pecado produz. O pecado produz sofrimento, morte eterna, tantas coisas que o pecado produz. Distanciamento de Deus, tudo isso o pecado produz. Vida travada, tudo isso o pecado produz. O que nós vimos, o que fazer para vencer o pecado, o principal ingrediente está aqui, ó. Palavra de Deus. O principal ingrediente para você vencer o pecado é a palavra de Deus. Junto com oração, com jejum, com louvor. Você ser cheio do Espírito Santo, andar em Espírito. E as consequências de quem deixa o pecado é aceitar Cristo. Quando você aceita Cristo, você é reconciliado, você é perdoado, você tem acesso à vida eterna, você pertence ao reino de Deus. E escolhe esse caminho, escolhe o caminho da salvação, que é um caminho apertado. Eu não estou aqui por isso que essa mensagem é muito dura. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil pregar sobre isso. Mas é a verdade. É a palavra que mostra. Jesus falou, tem dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Qual caminho você vai escolher nessa noite? O caminho estreito do caminho da dificuldade do evangelho? Ou o caminho largo do pecado? Das coisas fáceis da vida? Qual caminho você vai escolher nessa noite? E é isso que eu quero deixar para você meditar. Amém? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Se... Glória a Deus. Vamos já encerrar a live, tá bom? Mas queria saber se você tem alguma pergunta, alguma consideração. A gente já vai ter que encerrar por causa do tempo, amém? Então, eu espero que você tenha meditado e refletido sobre o que nós falamos sobre o pecado, que é uma questão muito séria, nós temos que escolher viver em santificação. É difícil, eu sei, meus irmãos, que é muito difícil. Eu peco, a Lua peca, nós pecamos, mas nós não devemos viver uma vida de pecado. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver uma vida de pecado. É diferente. E é isso que Jesus quer. Nos libertar do pecado, desse tipo de vício, de pecado de estimação, que quer nos atrair, que quer nos afastar de Deus. Então medite e escolha o caminho estreito, mas escolha o caminho da salvação. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, obrigado a todos aí que participaram conosco nessa noite. Se tiver alguma pergunta, ainda dá tempo de mandar. Tem um minutinho ainda. Viu? Obrigado ao Vinícius aí que nos apoiou no começo, louvando a Deus. Obrigado, Vitória Andrade, minha irmã Luzanira. Todos os irmãos que estão acompanhando do início. Felipe, viu? Anne e Caroline. Então, estão sempre participando conosco, viu? Muito obrigado pela participação. E que Deus possa continuar falando com você no seu coração. Certo? Nós vamos ter sempre lives aqui sobre esses temas, sobre essas temáticas. Pai do Senhor, Vivian, seja bem-vinda, viu? Glória a Deus. Estamos encerrando já a live, viu? Por causa do tempo. Vivian, mas seja bem-vindo, viu? Esse vídeo vai ficar disponível, vai ficar disponibilizado essa live, viu? Então, que você vença o pecado, principalmente através da palavra de Deus. Aqui está o segredo, a palavra de Deus. Conheça, medite nela de dia e de noite, para você vencer o pecado. Amém? E vamos continuar orando pelo pastor Reginaldo, viu? Que ele está se recuperando, pela irmã Ruth, viu? Pela presbítera Ruth, pelos irmãos da igreja que estão se recuperando, viu? Então, vamos fazer uma oração final e esse vídeo vai ficar disponível aí no Instagram, tá certo? E segunda-feira nós vamos ter a nossa live, mais uma live, segunda-feira, 20 horas, já vou anunciando aqui, sobre frieza espiritual, certo? Sobre frieza espiritual, segunda-feira, vou até colocar aqui. Próxima live, ver se vai dar tempo aqui. Live, segunda, 20 horas. 20 horas. Segunda-feira, 20 horas, viu? Segunda-feira, 20 horas, temos mais uma live sobre frieza espiritual, viu? Então, não deixe de participar conosco, viu? Porque esse período que nós estamos vivendo de pandemia, que é muito difícil ter os cultos presenciais agora com esse novo decreto, então, acompanhe conosco essas lives, viu? Que Deus vai continuar te abençoando e falando no seu coração. Amém? Obrigado a todos que participaram conosco até agora. Isso que chegaram depois também, que Deus abençoe e continue falando, viu? E vamos
continuar firme no Senhor, buscando a Deus e se afastando o máximo do pecado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado por tudo. Abençoe cada pessoa que participou dessa live, que escutou a tua palavra, o Vinícius e todos esses jovens, Senhor, irmãos amigos, tantos irmãos que estão nos acompanhando. Abençoe grandemente, Senhor. E que o Senhor continue falando nos seus corações. E aqueles que irão ver essa live posteriormente, que o Senhor também toque nos corações. E assim, Senhor, abençoe o pastor Reginaldo, a irmã Ruth, a presbítera Ruth, a liderança da igreja, Pai. Recuperação do pastor Reginaldo, Senhor. E fica conosco e nos guarda, Senhor. E nos abençoa nessa noite. E nos santifica na tua palavra e na tua verdade. Em nome de Jesus. Irmã Helene, bem-vinda, viu? Estamos encerrando a live por causa do tempo. Já passou 1 hora, viu? Senão vai fechar aqui. Mas amanhã tem a live da igreja, viu? Às 10 horas e às 18 horas. E na segunda-feira, às 20 horas, temos mais uma live, viu? A live vai ficar gravada aqui. Bia aí, seja bem-vinda, Bia, viu? Viu, gente? A live vai ter que encerrar agora por causa do tempo, viu? Mas na segunda-feira, às 20 horas, tem uma próxima live sobre preso espiritual. E amanhã temos 2 lives na igreja, viu? Às 10 horas e às 18 horas, viu? Então, que Deus abençoe vocês poderosamente, irmã Luzanira, Sara Marinho, viu? A irmã Eline e a Bia que chegaram depois. Quem tá chegando agora, assiste o vídeo que a gente vai salvar. Vai ficar salvo, vai ficar disponibilizado, viu? Vitória Andrade, viu? Mariana, Felipe, viu? Anny Caroline, todos os irmãos aí que estão acompanhando conosco também. Muito obrigado, viu? Irmão Wagner, Francisco Wagner, seja bem-vindo, viu? Estamos encerrando a live agora por causa do tempo, viu? Irmão chegando agora. Vai ficar gravado. Vai ficar disponibilizado aí, viu? Muito obrigado, Pai do Senhor, viu? Sejam todos, que a paz de Cristo esteja na sua vida, na sua casa, viu? E a próxima live, segunda-feira, 20 horas, viu? Deus abençoe, irmão Wagner, viu? Então, vamos ter que encerrar a live agora, tá certo? Mas Deus abençoe a todos, viu? Vai ficar disponibilizado, depois assiste quem não pôde assistir toda, viu? Deus abençoe, muito obrigado, viu, Pai do Senhor? Boa noite, viu? Boa Deus noite, abençoe. Deus abençoe Tchau, Pai do vocês. Senhor. Tchau. Obrigado pela companhia, viu, aqui na live. Pai do Senhor, viu? Tchau. Pai do Senhor. O pai do Cainão, o Pai do Cainão, sabe sim, irmão Wagner. Deus abençoe, viu? Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe, viu? Até a próxima live. Até a próxima live. Segunda-feira, 20 horas. Deus abençoe. Amanhã das lives da igreja, viu? Deus abençoe, irmão. Pai do Senhor, viu? Pai do Senhor, irmãos. vocês. Pai do Senhor, Tchau. glória a Deus. Tchau.